suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do meu canal. É um momento muito especial de vida no campo, que a 10 minutos de barco, lá do condomínio de Brilho do Lago, nós chegamos diante dessa linda cachoeira do Ribeirão dos Negros, caindo dentro do lago Serra da Mesa. É algo muito especial nesse momento, porque é uma água morninha, gostosa, e é um lugar que vale a pena você vir para conhecer. E principalmente se tornar nosso vizinho e aguardar Jesus voltar aqui, nesse lugar tão lindo. Forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um tema muito bacana para estudarmos e eu gostaria, antes desse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, onde encontramos na Tua Palavra o sustento para a nossa fé. Nos capacita, Senhor, a compreensão do tema e ao exercício do mesmo. E, principalmente, nos prepare para que tenhamos condições de ensinar aos que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome e por amor de Jesus, com o perdão de nossos pecados e faltas. Amém, Senhor. O desejado de todas as nações. Isaías 60, verso 3 diz o seguinte: as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Irmãos, com certeza absoluta, quando Isaías escreveu isso aqui, ele sonhava em que isso acontecesse com aquela cidade física construída pela mão do homem. Mas o Espírito Santo estava usando o profeta para uma profecia totalmente escatológica, muito à frente do tempo dele e inclusive do nosso tempo. Aqui se volta completamente para o novo céu e a nova terra, aonde a cidade construída por Cristo, aquela que ele comentou com os apóstolos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso de 1 ao 4, que ele comenta: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele estava se referindo a essa cidade que ele teria ido preparar exclusivamente para nós. Ele já vinha preparando na realidade. Ele diz que na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês agora. Então o reino eterno é fantástico, irmãos. O reino onde vive pessoas que nunca pecaram, ele tem preparado lugar para as pessoas que um dia pecaram, mas que aceitaram a redenção dele. Aceitaram o seu resgate por nós. E uma curiosidade interessante de observar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, quando diz que as nações caminham na direção da luz dela, quando usa o termo nações, o Espírito Santo é bastante claro, específico. Se eu não quisesse usar essa expressão, ele teria usado povo. O seu povo vai vir. Não, ele está falando de nações. Quando a gente fala de uma nação, dentro da nossa humilde cultura, nós entendemos que aí tem liderança, tem hierarquia. Presidentes, governadores, prefeitos, etc. Com escolas, com tudo mais. E nós sabemos que o reino eterno é algo progressista, que cresce o tempo todo. E o conhecimento é adquirido através de estudo, além dos dons naturais que Deus nos dá. Mas sem o exercício dos mesmos, seria impossível o crescimento ou alcançar o nível de sabedoria ideal para um habitante do reino de Deus. Então, quando fala em nações, mostra que a normalidade e a hierarquia acontecendo normalmente, como hoje acontece já.
Mas isso não deixa ninguém maior, ninguém menor diante de Deus. Apenas uma organização normal para que as coisas possam fluir. Isso tudo estruturado no conhecimento divino, no amor de Deus e na onisciência divina. E aqui logo embaixo fala dos reis também, que são atraídos pelo seu resplendor. Está sendo específico. Isso poderia estar sendo olhado na ótica física contemporânea de Isaías, mas também na ótica futura, que a hierarquia vai continuar. Sabemos que ele é o rei dos reis, mas acontecerá a liderança hierárquica normal para que as coisas possam fluir. Mas como disse e repito, diante de Deus todos somos iguais e sempre seremos, independente da hierarquia, para que a organização aconteça, possa fluir o crescimento e a expansão do universo, como tem acontecido desde que esse planeta foi criado. Antes disso e depois disso, e continuará sendo, porque Deus é absoluto e vive numa eternidade absoluta, onde eu e você também viveremos. Faremos parte disso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, os efeitos do pecado. Analisando Isaías 59 ainda, no verso 2 tem um texto-chave sobre esse tema, dizendo que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. É uma coisa muito óbvia. Se Ele é luz e o pecado é trevas e nós optamos naturalmente, sofremos essa atração pelo pecado, isso é algo que nos afasta de Deus. Porque quando pecamos, viramos as costas para Deus e mergulhamos nas trevas. E não há como ter uma conexão dessa maneira. Agora, quando olho no olho, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a sua luz, não importa onde a gente está, virou e olhou para Ele, a conexão é imediata. E toda a luz extingue, elimina, extermina com as trevas. Por isso que no verso 3, o profeta descreve a pergunta do povo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Mas no verso 1 do capítulo 59, sugere outra pergunta: por que clamamos a Ele e Ele não nos ouve? Isaías responde: porque imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas Ele não o faz. Por que clamamos a Ele e Ele não nos ouve? Isaías respondeu claramente: Deus podia salvar e ouvir, como no verso 1 está apontado. O fato de não fazer é uma questão totalmente diferente, como o verso 2 apresenta. O pecado faz essa divisão. É uma barreira formada que impede essa conexão. Então nós precisamos de estar conectado, olho no olho com Deus. E isso só é possível se andarmos na luz. Nas trevas não tem jeito. Agora, se alguém está lá nas trevas, como o filho pródigo estava lá no chiqueiro do pecado, e ele resolveu olhar para o pai e entender que ainda que fosse para ficar como um funcionário do seu pai, ele estaria muito melhor do que naquele chiqueiro, aí sim as portas são abertas. E quando o pai recebe esse filho, ele, do jeito que ele estava fedendo a porco, cheio de piolho, eu imagino, com as unhas enormes, um mau hálito e tudo mais, o pai abraçou do jeito que ele estava. E já mandou logo dar um banho nele, cortar a unha, cabelo e preparar uma festa para ele. Esta é a reação do Deus de amor, sempre, para aqueles que desviaram e possam, antes que seja tarde demais, voltar aos seus braços. Porque aqueles que já convivem com Ele, já fazem parte disso o tempo todo, dessa festança maravilhosa de ser membro do Reino Eterno, ser filho desse grande Deus. Pense nisso, é muito importante lembrar disso. No terceiro tema, quem é perdoado? Abordando do verso 15 ao 21 do capítulo 59, nós temos aqui algumas questões interessantes. A primeira questão é: quantos pecaram? A Bíblia é inequívoca, todos pecaram. Basta analisarmos Romanos 3, de 9 a 20, o verso 23. Todos pecaram. O segundo ponto é que a redenção não pode ser fundamentada na falta de pecado, mas no perdão, como comenta Jeremias 31, 34. E Paulo concordou, mencionando no texto de Romanos 3, de 9 a 23, que
todos pecaram, não pode haver distinção nessa questão. Porque veja que no verso 22 conclui isso. Um terceiro ponto muito interessante, que é os que são justificados podem ser considerados justos apenas porque receberam pela fé o dom da justiça de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Um quarto ponto observado aqui também muito importante é que muitas pessoas pensam que no juízo a pergunta será: quem pecou? Mas essa pergunta não precisa ser feita, pois todos pecaram, já vimos isso. Mas em vez disso, a pergunta correta será: quem foi perdoado? Aí sim é o X da questão. Você buscou o perdão? Tem gente que acha que não precisa de buscar o perdão, está simplesmente tranquilo. Outros vai para o outro extremo, a vida inteira pedindo perdão pelo mesmo pecado. Deus perdoa e esquece, nós aqui não esquecemos. Sempre que a gente olha para uma cicatriz, lembra da ferida. Mas com Deus não, Ele perdoa e esquece. Mas você buscou o perdão? Você se arrependeu? Para que possamos ter uma vida espiritual digna, um relacionamento digno para com Deus e com o semelhante, precisamos de ter arrependido do que fizemos de mal contra eles, seja contra Deus, seja contra o semelhante. E aí sim teremos realmente facilidade de receber o perdão a quem quer que seja, que nós ferimos ou que nós afetamos, e termos a dignidade de sermos recuperados nesse relacionamento. Essa ideia fica clara em Romanos 3:26. Um quinto ponto também que podemos aqui observar é que as nossas obras pesam no juízo. Pelas suas obras sereis julgados. Mas jamais pensar que somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça. Obras não nos salvam, mas nos condenam. Pense nisso, é muito sério. Pelos seus frutos os conhecereis. Se não fôssemos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus, como diz Romanos 4,14, seria vã a nossa fé. Mas como é comentado em Tiago 2,18, colaborando com aquilo que Cristo diz, que pelos nossos frutos nós seremos conhecidos, é porque as nossas obras revelam de fato quem nós somos. Se pertencemos à luz ou se pertencemos às trevas. E um sexto e último ponto observado aqui nesse tema, baseado em Romanos 3, capítulo 20 até o 23, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se a lei não dissesse adulterarás, como que eu saberia? Mas como o texto bíblico aqui apresenta, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí fica apresentada a necessidade da graça, para que nós sejamos realmente alcançados. E o que paga o preço que nós temos de graça é a vitória de Cristo no Calvário. Pense nisso. É muito profundo isso, irmãos. Ou nós seremos salvos pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, ou perdidos porque rejeitamos o sacrifício dele. Sem sangue não há remissão de pecados. Ele pagou com sangue perfeito e nos redimiu. Basta aceitarmos. Do contrário, seremos culpados do sangue dele, participando indiretamente daqueles que o executaram. Membros esse que na profecia do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, quando ele aparecer nas nuvens dos céus, Daniel também capítulo 12, verso 2, comenta dessa ressurreição parcial de ímpios. Os únicos que serão ressuscitados são esses, para vergonha e desprezo eterno. Vai morrer 3 vezes. Morreu na época deles, vai ressuscitar de novo quando Jesus chegar para ver, porque ele apontou o dedo na cara deles. Lá no Evangelho de Marcos ele fala: vocês verão o Filho do Homem vindo com poder e glória nas nuvens do céu. E João lá em Apocalipse 1,7 fala: até aqueles que os transpassaram. Todo o olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O quarto tema, apelo universal. Estudando Isaías 60, 1 e 2, entramos numa linha de raciocínio muito importante. Inclusive há uma conexão desse texto aqui com Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, que comenta sobre a descendência de Abraão. Porque aqui no tema de Isaías, que ele manda
com que o planeta se levante, porque receberá a glória do Messias sobre eles, mas também ele comenta a parte escatológica, que vai além dos nossos dias, que a Terra vai ser coberta de escuridão novamente. É lamentável, meus irmãos, que a luz veio para o mundo inteiro, como disse o profeta Isaías. E essa descendência de Abraão, poderíamos dizer que na descendência dele surgiu as três principais e maiores religiões do planeta Terra: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Esse conjunto todo, cristianismo, apenas 30% do planeta é coberto pelo cristianismo. O resto do planeta, infelizmente, o paganismo cobre completamente. As duas grandes religiões que cobrem quase de forma plena o planeta, principalmente o islamismo, todos se adequaram ao paganismo, não aceitando o cristianismo, não aceitando o sacrifício do Messias, não aceitando a vinda do Messias como Messias. O recebem como um profeta, o aceitam como um profeta, mas jamais o veneram como o único e verdadeiro Deus. E isso é algo muito sério, porque 70% do planeta completamente, podendo ultrapassar, está coberto com o paganismo. E é mesmo por isso que estará mergulhado nas trevas no dia que esse Messias aparecer nas nuvens dos céus. E o próprio cristianismo, que tem 30%, existe um oráculo da pena inspirada que diz que nem 1 em 20 entrará no reino de Deus. Isso deixa uma conta preocupante, irmãos. Saber que desses 30%, muito mais da metade se perderão ou se agregarão ao paganismo como perdidos. Sabemos que de todas as religiões do mundo, tem pessoas salvas e pessoas perdidas, sem exceção. Mas Deus tem feito o trabalho do evangelismo através dos seus escolhidos, justamente para poder agregar em um só rebanho, em um só batismo, em uma só fé. Porque Ele é o pastor dos pastos verdejantes, que salva a mim e a você. Mas esse apelo é universal e precisamos atendê-lo antes que seja tarde demais. O quinto tema: o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, verso 2, faz um comentário sobre esse tema, apontando para o Messias. Onde lá em Lucas capítulo 4, verso 16 ao 21, Jesus aponta para ele mesmo o que o profeta Isaías falou sobre ele, quando ele levanta na sinagoga e prega para os líderes da sua igreja. E nós sabemos que lá na quinta praga, uma das 7 do Apocalipse, a partir do trono da besta, o resto do mundo se tornará tenebroso. E eles morderão a sua língua, porque inclusive vai ter frio junto. E essa escuridão vai ser quebrada somente pelo grande terremoto após a 7ª praga, que é a chuva de pedra, e que vai partir a grande Babilônia em 3 partes, fender em 3 partes, e através da fenda nós estaremos vendo alguma luz só por ali, o resto trevas. E ali ouviremos, e os escolhidos de Deus saberá inclusive a hora exata com que ele chegará. O momento exato que o fechamento do 6º selo e a abertura do 7º, o céu se enrolando como um livro que se enrola. E aí vai aparecer o sinal do Filho do Homem na direção do Oriente, uma nuvem pouco maior que o punho de uma mão, como Elias viu lá nos dias de Acabe, essa mesma nuvem que veio trazendo chuva depois de 3 anos e meio sem chuva no reino de Israel. Agora estará chegando Jesus na nuvem, no sinal do Filho do Homem apresentado pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias. Por que a conexão com Gênesis 12, de 1 a 3? Porque ali é comentado que em ti serão benditas todas as nações da terra. Sua descendência será como as estrelas do céu. É lamentável, irmãos, que
Quando Isaías comenta que o ano aceitável do Senhor, a pregoaria, a vingança do Senhor, está mostrando o Messias com a sua luz, com o seu sacrifício, com a sua vitória, mostrando primeiro a misericórdia de Deus, para depois, no final, mostrar então a sua justiça. Ele chama todos, todos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos escolhem essa luz. E aí o preço vai ficar alto. Por isso que a vingança de Deus será essa no final. Todos os ímpios de todos os tempos serão exterminados de uma só vez, sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que o tema aqui de Isaías 61:2 é escatológico. Ele iniciou seu cumprimento ali nos dias de Cristo, o Messias, mas vem até os nossos dias, vai à frente dos nossos dias. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No sexto tema, nós temos o dia da vingança do nosso Deus. Ainda analisando o verso 2 do capítulo 61 de Isaías, nós podemos colocar aqui em paralelo Apocalipse 18, verso 8 e verso 10, mostrando que o dia da ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, tão comentado largamente em todo o Escrito Sagrado, mostra que as 7 últimas pragas cairão em um só dia. Então temos a convicção que é o grande e terrível dia do Senhor. E no verso 10 do Apocalipse 18 fala que em uma só hora essa grande Babilônia será destruída. Aquele texto lá de 2 Pedro 3, de 8 a 12, lembra? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas que o Senhor não retarda a sua promessa, Ele é longânimo, querendo que todos se convertam, que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mais pessoas vos convém serem santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, o dia da vinda de Deus, nos quais os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a verdadeira justiça. Percebeu aí mesmo no texto de Pedro que o dia do Senhor virá como ladrão na noite? É esse grande e terrível dia do Senhor, que em uma só hora esse planeta vai ser destruído. Imagine o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, distribuindo fogo no planeta inteiro. Sodoma e Gomorra foi parar bem fundo, aonde em cima o Jordão foi cobrindo e formando o Mar Morto, pela quantidade de sal e enxofre ali produzido por essa química destruidora do fogo de Deus. E amanhã já nem vai existir mar. Na lição da próxima semana estaremos comentando um pouco mais sobre isso. A estrutura desse planeta será completamente modificada. Estaremos tendo um comentário mais aberto e distinto sobre isso na próxima semana. Mas o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus, é tão certo, é tão nítido como o sol que brilha no céu. Não vale a pena, irmãos, jamais fazer parte desse dia pertencendo às trevas, mas valerá muito a pena, seja para ser ressuscitado, seja para ser trasladado vivo, sendo transformado. Fazer parte desse dia como os companheiros de Daniel, que foram lançados na fogueira de Nabucodonosor sem ter sido queimados, e nós também atravessaremos nessa fogueira incrível que queimará a terra profundamente para atingir aonde quer que tenha vida mencionada na estrutura do planeta, da crosta terrestre. Esse planeta ficará imprestável e passará 1000 anos desse jeito, sem luz e sem... Tipo um planeta, então, que ficou sem vida. Depois de 1000 anos ele será restaurado. Vai ser deslocado do seu eixo. E será um novo céu e uma nova terra, onde eu e você faremos parte. E o Cordeiro será a sua lâmpada. E no tema da semana que vem, no fechamento do trimestre, estaremos comentando sobre isso. Finalizando o sétimo tema, um dia sem volta.
esse grande e terrível dia do Senhor. Veja o que diz a pena inspirada no livro Fé e Obras, página 33. Aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia de sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as flechas de sua ira penetrarão onde as flechas de convicção não puderam entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? Popularidade ou número farão com que alguém se torne inocente? Os descuidados e indiferentes devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Santo Deus, obrigado pela tua advertência, pelo teu apelo em nosso coração. Faça-nos ativos, Senhor, em vivermos ao lado de ti, fazendo parte da luz, sendo luz no mundo e sal da terra. E que naquele grande dia possamos ser atraídos por ti nas nuvens dos céus, podendo te abraçar e abraçar os nossos entes queridos e viajar rumo ao teu reino eterno. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.